O poema Prosopopeia, de Bento Teixeira, marca a entrada da literatura brasileira no Barroco. No Brasil, destacaram-se ainda Gregório de Matos e o Padre Vieira na literatura. Utilizado a partir do século XVIII, o termo barroco aplicava-se a princípio a fenômenos que, segundo a teoria da arte clássica, eram tidos como bizarros, confusos e... Informação, século XVI. A literatura de informação, ela é, digamos, um reflexo, é uma projeção do classicismo português na literatura de viagens. Digamos, o gosto dessa literatura de viagens, o gosto dessa literatura de informação é, digamos, voltado para a literatura clássica. Mas como essa literatura, esses textos eram feitos, eram confeccionados não por especialistas, não por artistas, mas sobretudo por pessoas ou curiosos, ou muitas vezes amanuenses, funcionários, esses textos carecem de valor literário, Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o Barroco. Nós falaremos sobre o Barroco, falaremos sobre o Barroco literário, tá certo? Só que para entender o Barroco brasileiro, nós temos que ir até a Europa, porque é de lá que o modelo barroco, é de lá que as características barrocas vão aparecer. No século XVI, vocês têm o Renascimento, vocês têm o Classicismo, uma cultura e um período de transformações profundamente marcado por uma visão, uma ideologia antropocêntrica, uma visão muitas vezes até pagã da realidade. Durante o século XVI, vocês têm a Igreja Católica, que já vinha de crises internas, perdeu seu poder político ainda mais. O paganismo, o antropocentrismo renascentista, e além disso, a reforma. O que foi a reforma? Trocou piso, azulejo? Não, foi a cisão, quer dizer, foi a divisão que aconteceu na chamada Igreja Católica. Aparece então uma nova religião também cristã, mas não católica. Ou seja, os poucos fiéis que sobraram, ainda a Igreja Católica tinha que dividir com as outras religiões cristãs. Será que a Igreja Católica vai ficar quietinha? Não, para isso Deus quer assim. Vai ver a perda do seu poder político? Não. A Igreja Católica vai desferir um movimento, uma ação de medidas devastadoras, avassaladoras, acachapantes, para recuperar o poder perdido na chamada Reforma e no chamado Renascimento. Vocês têm aí o mundo da perda do poder. E esta briga entre Renascimento, Igreja Católica, contra a Reforma, que culminou, que condicionou o aparecimento da chamada literatura barroca. Porque dentro se instala um conflito fenomenal, um conflito muito grande. E é esse conflito que vai pontuar a mentalidade do homem do século XVII. Se ele abraça o mundo medieval, ele nega o seu passado renascentista, um passado antropocêntrico. Então é esse conflito, essa oposição que vai marcar o mundo barroco. O conflito, a oposição. O conflito e a oposição entre o mundo medieval e o mundo renascentista. O mundo medieval e o mundo renascentista. O barroco, então, é a expressão artística desse conflito que o homem vive. Ele vai haver expressão barroca na literatura? Vai. Vai haver expressão barroca na pintura? Vai. Na música? Vai. Nas artes plásticas, como todo? Sim. Na literatura, ele se dê de uma maneira muito mais intensa, se dê de uma maneira muito mais profunda. Vamos então agora dar uma olhadinha nos principais tópicos do barroco, ou seja, os principais pontos da arte barroca. Vejam lá. Vocês têm aqui a religiosidade conflituosa. É o primeiro momento, é o primeiro traço do barroco. O que vem a ser essa religiosidade conflituosa? O que vem a ser esse conflito religioso? O homem barroco, ele peca, se arrepende. O conflito é causado por uma questão também religiosa. Ele vive nesse conflito, ele peca, se arrepende, mas tem a consciência da inevitabilidade do próximo pecado. É o Gregório de manhã. À noite, peca, repeca, tripeca, pentapeca, hexapeca, peca. De dia, senhora... Ou seja, é o santo e o pecador. É o conflito religioso. E esse conflito interior religioso vai o quê? Vai se revelar, vai se refletir, vai se expressar na arte, no texto, enquanto matéria artística, enquanto linguagem. Quais seriam esses pontos?
O primeiro ponto é o que? É a confusão de sentido, é a confusão de difícil. Se lê um texto barroco, entende pouco. Aí ele leu 2 vezes, entendeu menos ainda. Ao cabo da terceira leitura, não entendeu nada, não entendeu nada. Veja só que belo texto esse aqui. O todo sem a parte não é todo. A parte sem o todo não é parte. Mas se a parte faz todo, Ivo viu a uva. É um texto difícil, de difícil intelecção. Como o nosso amigo não sabia o que ele dizia, era o que ele falava. Às vezes dizia pouco, às vezes não dizia nada. Confusão de sentido e o que? Olha aqui que legal. O abuso formal. Ou seja, nós temos uma forma hipertrofiada em detrimento de um conteúdo atrofiado. O homem barroco fica brincando com as palavras. Muitas figuras de linguagem, metáfora, hipérbole, hipérbato, sinestesia, antítese, paradoxo, tá certo? É a vaidade fábio nesta vida, rosa que da manhã lisonjeada, púrpuras mil com ambição dourada, airosa rompe, arrasta presumida. É planta que de abril favorecida, por mares de soberba desatada, florida, galhote empavesada, sulca ufana, navega destemida. Quer dizer, parece discurso de político. Ou seja, o conteúdo pequeno, atrofiado, e o texto, quer dizer, a linguagem hipertrofiada. É o outro ponto da arte barroca. Olha que bonitinho aqui, o niilismo temático. Nihil vem da palavra nihil, em latim, quer dizer nada, né? Ou com H aqui, ou com os 2 Is mesmos. Nihilismo temático. O que vem a ser esse nihilismo temático? É a falta de assunto. Quer dizer, pouquidade, do ponto de vista temático. Você espreme, sai pouca coisa. O que importa é ele ficar nessa atitude lúdica, brincando com as palavras, já que, ao dizer, ele se sentia altamente conflituoso. Outros pontos importantes aqui é o pessimismo. Com esse conflito interior, o homem barroco é profundamente pessimista. O pessimismo é um ponto importante da arte barroca. Para o homem barroco, o mundo era um vale de lágrimas, era um vale horroroso. Esse pessimismo traz também o feísmo. O que é o feísmo? Feísmo é a predileção por aspectos feios, aspectos horrorosos, horríveis, horripilantes da realidade, não é? Cristo sofrendo, sangue, Nossa Senhora chorando, tem aquela coisa boa e a ruim. Ele vai descrever a ruim, porque a descrição do mundo ruim é até uma espécie de catarse para o seu sentimento conflituoso. Como isso aqui é um vale de lágrimas, a vida está lá em cima, daqui nada se leva. É o mundo da transitoriedade da vida, tudo passa, nada fica, o mundo é passageiro, é transitório, tá certo? É transitório, como diria nosso amigo Gregório de Matos, nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura, em tristes sombras morre a formosura, em contínuas tristezas a alegria. Tudo é passageiro, é altamente transitório, é a visão fugaz, da fugacidade do mundo. E isso vai trazer para o homem barroco o famoso carpe diem. O que é isso? Aproveitar o dia, fruir o momento, fruição dos prazeres da vida diante da brevidade do tempo. O Gregório dizia: goza da flor da mocidade, que o tempo trota toda a ligeireza e imprime em toda a flor sua pisada. Não aguardes que a maduridade te converta essa flor, essa beleza, em terra, em cinza, em pó, em sombra, em nada. Ou seja, a visão do mundo barroco. O barroco se expressou, El Greco é o grande mestre do mundo barroco. Você tem aqui até uma ilustração do El Greco, o enterro do conde de Orgaz. Veja aqui a profusão das cores. Isso aqui é cor para não dar, várias cores de vários tamanhos, por isso que muitas vezes barroco ficou como sinônimo de mau gosto, e uma temática barroca bem interessante, bem importante, que é o quê? Que é a temática dúbia, a dubiedade. Olha aqui o mundo terreno, ele sendo velado, os seres humanos, o mundo terreno, e o quê? E o mundo celestial, aqui os santos, todos os santos. Vejam a divisão muito interessante entre mundo terreno e mundo celestial. Próxima aula, continuamos. Um abração para vocês.